Para louvor da glória, da sua graça, que nós estamos aqui nessa tarde, não é verdade? Eu sei que, ao olharmos, por exemplo, para o lado de fora, quando nós saímos de casa, e aquele calor enorme, muitos de nós poderiam pensar várias coisas. Por exemplo, podia ser mais de tarde para a noite, outros podiam dizer, puxa vida, podia ter um ar-condicionado naquele prédio, outros poderiam dizer assim, será que vai demorar muito? Outros mais poderiam dizer assim, tomara que tudo seja assim mais dinâmico, né? Porque senão eu sei que muitos de nós, mesmo que não tenhamos buscado pensar de um modo errado sobre estar aqui, podem em algum momento ter dado um ufa e vamos lá, glória a Deus. Mas a verdade é de que quando nós olhamos para as obras do Senhor e olhamos para elas, desde o modo como as Escrituras nos relatam elas, nada, absolutamente nada, é capaz de tirar o brilho e a glória de louvar o nome do Senhor, seja numa tarde de calor, seja embaixo de uma neve do qual você não consegue nem olhar o que está caindo do seu lado, debaixo de uma chuvarada ou em plena perseguição religiosa. Nada deve nos tirar a alegria de louvar o nome do Senhor pelo que Ele fez. E este deve ser o espírito de cada um de nós nessa tarde. Seja os membros que vieram aqui, é claro, no seu dever, mas também com a alegria, seja os visitantes que vieram saber o que Deus anda fazendo nesta igreja. Mas, às vezes, irmãos nossos na Bíblia também fazem movimentos como os que vamos fazer. Às vezes, não como uma assembleia, mas às vezes fazem isso para que outros possam ver o que é a vida cristã, o que se deve esperar de um servo, de uma serva de Deus. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar numa breve reflexão com o nosso irmão, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, por favor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Esta vai ser a exposição bíblica deste momento de assembleia do ano 2022. Logo, ela tem tanto como objetivo dar o tom do que já foi, quanto o tom daquilo que deve ser ainda. Ou seja, ela é tanto, vamos lembrar o que Deus fez, quanto vamos olhar para o que Deus ainda pode fazer. Então, eu gostaria que você pudesse ir até o capítulo de número 11 da segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Você vai estar olhando comigo a partir ali do verso de número 23. Tenha neste momento a certeza absoluta de que ao ler a palavra de Deus nós já saímos dali ministrados naquele momento, mas quando ela é explicada e o Espírito Santo também age na explicação, apesar do pregador, o Senhor nos dá mais uma chance de perceber o que ele estava falando. Então, 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. Olha o que diz. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muito mais. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha
fraqueza. Nós já oramos aqui hoje, mas eu peço que você ore de novo. Pai, neste tempo breve no qual vamos refletir sobre grandes coisas, desperta o nosso coração para a Tua glória, desperta o nosso coração para a grandeza de Deus. Talvez alguns de nós, Senhor, tenhamos vindo de semanas difíceis, de um sábado difícil, ou mesmo estejamos cansados ou desanimados. Que o Espírito Santo nos anime, que a graça e a misericórdia de Deus nos dominem nesta tarde e agora em especial nesta exposição bíblica, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Paulo está passando um grande desafio em uma igreja que ele plantou. Um desafio muito grande mesmo. A igreja de Corinto, de alguma maneira, parece ter sido cativada por um tipo de liderança que há alguns meses, ou talvez um ano mais, tem tornado o contraste entre Paulo, o apóstolo, e esse tipo de liderança, um contraste que pende, que se inclina a acreditar que, aspas, que o Paulo mesmo disse, estes superapóstolos, que é como ele diz isso, antes de você ler desse texto, você vai encontrar que ele chama estes homens de superapóstolos. Ele vai usar esse termo pejorativamente. Paulo está gastando tempo explicando para a igreja de Corinto que a retórica dos superapóstolos, o modo como eles dispõem sua oratória e o modo como eles estão fazendo as coisas, não é de Deus. Preste atenção. O apóstolo Paulo está sendo comparado com estes homens. E aqui, mais precisamente no capítulo 11, e vocês veem, a carta está quase acabando, e ele ainda está buscando convencer, preste atenção, não se disperse, ainda está buscando convencer estas pessoas a mudarem da sua opinião errada sobre como deve ser um apóstolo para a opinião certa, a visão certa sobre isso. Mais do que isso, se você ler as duas epístolas, e a segunda mais ainda, dá um pouco de dó com Paulo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de meditar sobre 2 Coríntios, mas você fica assim, gente, o que estão fazendo com ele? Ele trabalhou e trabalha tanto por essas pessoas. O que aconteceu ali? Eu creio que nós podemos refletir dos dois lados. Talvez tentar pensar como a igreja de Corinto está pensando e tentar ver como Paulo está dizendo. E eu até coloquei aqui essas duas coisas, o sermão se entregando em favor da igreja para a honra e glória de Deus. Eu coloquei os movimentos aqui no slide porque pode ajudar nesse tempo de calor a você prestar atenção. Então, como é que a igreja de Corinto pode estar pensando? Né? Pode estar pensando assim, Paulo exige de nós um tipo de conduta que não é necessário. Paulo quer que a gente seja, sabe, um crente utópico, um negócio assim, o que ele cobra da gente. Paulo é muito rígido. Paulo não parece se interessar por ser mais cultural, respeitar o modo como nos relacionamos. Você deve reparar que Paulo está dizendo, olha, entre o que vocês estão dizendo que é aceitável no meio de vocês e o que a palavra de Deus cobra como santidade é a palavra de Deus. Vocês estão errados. Vocês estão assumindo uma postura errada em relação à cultura imoral, helênica, que eles estavam acostumados. Talvez você pudesse ter lido como eu e ter tido uma impressão de que eles diziam algo como, você pesa demais a mão nas cartas, suas cartas são muito pesadas. Ou, ele é o nosso pai na fé, ok, ele nos plantou, você plantou a igreja, ok, mas a gente já sabe o que é. A gente já sabe as coisas da igreja, a gente já toca o barco, você não precisa ficar aí também falando. Olha, o final da epístola primeira é até assustador. A ceia está deturpada, a ressurreição não está crida como deve ser crida, está complicada a coisa no final da primeira epístola. Mas esses pensamentos, preste atenção, muitas vezes são os nossos pensamentos. Quando alguém quer dizer para a gente como ser crente deve ser, e a gente já está bastante tempo lá, e alguém chega para dizer assim, mas não pode, mas isso dá mau testemunho, as pessoas elas vão ver isso que você está fazendo e tu está falando que pode, não é isso que eles falaram? Tudo me é
O que ele fala? Tudo me é. E Paulo disse o quê? Sabe o que é isso? É alguém dizendo, apesar de você poder fazer isso, você não deve fazer, entendeu? Que é gente mais difícil de lidar com gente como Paulo, que é mais crente do que a gente, que sabe mais o que é para fazer do que a gente. Você já esteve diante dessa situação? Já, não é? Você não está vendo nada de errado com o que você está fazendo, mas alguém que é mais crente do que você, e tem gente que é mais crente que a gente, chega e fala o quê? Você pode até achar que isso não vai dar errado, mas a visão que vão ter de você, do que você está escolhendo, vai destruir a imagem do Evangelho em você. Você já teve essa conversa com alguém e saiu envergonhado? Eles estão tendo essa conversa e estão saindo arrogantes. É difícil lidar com a igreja de Corinto, sim, mas é difícil lidar com a gente. É muito difícil fazer o que se pode, mas ao mesmo tempo escolher não fazer, porque é o que se deve. É não fazer. A palavra de Paulo é muito bonita, né? Ele fala assim, né? Priscila pode até passar se ela quiser. Paulo fala coisas lindas, né? Como é que ele começa as cartas? Amados, santos, expressões não só fraternas, expressões teológicas, né? Amados de Deus, separados por Deus. Você pode completar, não tem problema. Separados por Deus. Qualquer sombra de pecado não pode ser tolerada. Pecado não pode ficar. A ponto de dizer, exclua esse rapaz aí. Isso está errado. Vocês não podem agir assim. Em outro momento das cartas, ele diz o quê? O que a gente não tem que não tem recebido? Como é que você está arrogante? Você recebeu, isso não é algo que você conseguiu entender sozinho, você recebeu. Não dá para ficar arrogante com o que você nem fez. Já é errado ficar arrogante, ainda mais com aquilo que é recebido. E há aqui parênteses, tudo é recebido. Não se impressionem com as retóricas. Eu sei que eu posso parecer fraco, né? Ele diria em suas menções. Mas o que eu vim trazer para vocês é muito melhor, é o Evangelho. E o Evangelho é cruz. Paulo vai dizer lá no começo da primeira, eu sou apóstolo, eu plantei vocês, veio outro regou, mas é Deus quem dá crescimento, eu oro por vocês. Ele faz várias menções de oração durante as cartas. Eu oro, eu aponto as arrogâncias de vocês para que vocês sejam santos como são aqueles que são de Deus. Uma impressão que eu tenho, e não é só uma impressão, eu posso dizer uma interpretação, e fique atento, a reflexão vai acabar bem rápido. Uma impressão que eu tenho da igreja de Corinto, que fica muito claro, principalmente porque Paulo soube de muitas coisas por conta da casa de, vamos ver se você sabe Bíblia, Stefanas, não lembra disso? Eu soube pela casa de Stefanas que vocês estão fazendo isso. Quem lembra dessa história? Você lembra disso, né? Então, sabe quando você sabe pela casa de Stefanas? Presta atenção, sabe quando é que você, líder, sabe pela casa de Stefanas? Você sabe quando? É quando o seu liderado não te procura. E faz. E aí você tem que corrigir o que nem chegou a você. Você já teve que fazer isso no discipulado? Não chegou para você, chegou a outros. E aí você tem que corrigir o que chegou a outros. Gente, que complicada essa situação que nós estamos vendo aqui. Ele está ensinando a uma igreja que não quer aprender. E é muito diferente da gente. A gente está o ano todo batendo certinho, né? Falou, obedeci. Falou? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Nós não vamos fazer aqui nesta tarde um desfile de gente perfeita. Nós vamos ver o que Deus fez com gente imperfeita, como você, como seu pastor. Mas tem mais um pouquinho sobre isso. Depois dessa fala toda, o verso 23 nos encaixa um dilema entre Paulo e Tiago. E aí, da epístola. Paulo fala, justo viverá por fé. Paulo diz o seguinte, eu tenho só o evangelho para te falar, não vou falar mais nada, se quer uma coisa eu vou te dar o evangelho. Mas ele chega na segunda epístola, que é algo mais ou menos assim, você já ouviu essa história? Mostra essa fé sem obras, que
com as minhas obras te mostrarei a fé. Eu acho que aqui Paulo e Tiago se cruzam, vou dizer por quê, né? Não que eles destoem, mas eu acho que aqui eles se encontram, porque Paulo vai falar o seguinte: tudo bem, sou ministro não? Tá bom, não sou ministro não, né? Então deixa eu mostrar as obras, porque de repente pelas obras você pode ver a minha fé. Aqui eu acho que houve usando o termo contemporâneo, um crossover da Escritura, e aí o que aconteceu é que Paulo vai mostrar as obras. E o que ele vai mostrar? Eu acho que ele vai mostrar aquele famoso assim, me imitem, embora a gente saiba que eles não estão a fim de imitar, e que a gente hoje está mais, né? Eu espero, muito mais a fim de imitar o apóstolo Paulo. Mas ele vai dizer assim, ó, verso 23, capítulo 11, ele vai dizer assim, são ministros de Cristo? Ele vai falar, tudo bem, o pessoal que vocês estão elogiando, o pessoal que é super legal, que vocês gostam tanto, está elogiando, tá bom. Eu vou falar quem eu sou, o que eu faço, qual é a minha vida, tá bom? Eu vou mostrar minha vida para você. Então ele começa a mostrar a vida dele. E onde isso agora vai estabelecer em nós, nesses 10 minutos finais de reflexão? Onde isso vai nos pegar? Paulo vai mostrar a vida dele. E eu e você vamos comparar com a nossa. Porque é isso que ele está fazendo em relação àqueles falsos ministros. Mas o apóstolo Paulo não diz em uma carta só, mas em várias, sejam meus. Então a gente não vai ler isso a nível apenas biográfico. Ah, que linda, poderia ser uma grande biografia. Não, você vai comparar com a sua vida. Ele começa ali falando de 4 coisas pelas quais passou, até enumerei algumas aqui, você pode observar também. Aí, pode passar, querida. Ah, não, desculpa, eu não coloquei os pormenores, pode manter a primeira. O verso 23, ele vai dizer o seguinte, ó, são ministros? Tudo bem, falando como se estivesse fora de mim, afirmo, sou ainda muito mais. Olha o que ele vai dizer, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida. Você entende o que é isso? Ele está falando, eu não tenho como medir para você o que eu já apanhei por causa de Jesus. Apedrejado, fustigado, não tem todo o histórico, mas é sem medida. Ele vai colocar algumas coisas aqui, mas ele está dizendo que não dá para quantificar o que ele já sofreu fisicamente por amor a Cristo. Sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. Ele vai traçar 4 tipos de coisas pelas quais passou. Ele vai falar de trabalhos, prisões, açoites e perigos. Trabalhos, prisões, açoites e perigos. Eu vou repetir. Trabalhos, prisões, açoites e perigos. Apesar de ser esnobado pela retórica, o apóstolo Paulo tem uma boa retórica. E ele vai continuar ampliando essa realidade. No segundo ponto, ele amplia os sofrimentos. Ele amplia seus sofrimentos em detalhes. 5 vezes, verso 24, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. Jesus recebeu 2 sequências. Quando ele foi preso, ele recebeu uma sequência de açoites e fustigamentos, e depois que ele é levado, antes da cruz, depois daquele momento onde ele é levado diante de Pilatos, eis o homem, ele novamente passa uma nova sequência e apanha mais uma vez. Não estamos comparando os movimentos de sofrimento de Jesus e de Paulo no sentido de falar, Paulo foi 4 vezes, Jesus foi 2. Não, o que Jesus passou na cruz do Calvário, Paulo, nem eu, nem você nunca vamos passar. Mas eu estou tentando mostrar de que Paulo está no caminho do Mestre. E é isso que ele quer passar quando ele mostra as coisas que se parecem com Cristo. Exatamente, me imitem porque imito ele. 5 vezes quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes açoitado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Presta atenção, isso aqui foi antes do final de Atos. Quem lembra que Paulo fica naquela situação perto da ilha de Malta, boiando, naufrágio? Isso aqui é antes, a gente não está nem contando. Ainda tem mais aquilo. Porque a segunda epístola dos Coríntios, ela limita um campo ali da década de 59, 60. Então, depois, Paulo ainda passa por outras coisas. Até aqui. Isso tudo. Ele detalha os perigos. Dá uma olhada nos perigos no verso 26. Em viagens, muitas vezes.
em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. A expressão em grego, em perigos, não significa possibilidade, mas efetivação. Ele esteve nestas situações vivendo, foi assaltado, ele naufragou, está entendendo? Esse homem passou por coisas das quais nós evitamos. A gente evita subir o morro para plantar no morro, porque a gente tem medo da milícia, tem medo do bandido. A gente fala assim, olha, não vamos marcar o evangelismo muito tarde. E eu não estou dizendo aqui sobre prudência ou imprudência. O que eu quero dizer é o que ele fez com a consciência de quem ele servia. Não havia não vou fazer isso por Jesus. Repare as condições de trabalho, no ponto 4, fadigas, verso 27, vigílias, fome, sede, jejum, frio e nudez. Você está vendo isso? Nós estamos no calor hoje aqui. Alguns podem ficar meio grogue, a pressão pode baixar e ninguém quer que isso aconteça. Mas olha as condições de serviço do apóstolo. Você viu? Fome, nudez. Ele está passando por todo tipo de privação. A condição de serviço ministerial de Paulo é infinitamente mais dura que a nossa. Às vezes a gente fica assim, não dá para a gente marcar isso com os irmãos não, porque o pessoal vai chegar com fome e ninguém vai prestar atenção. Olha, repare nossa fragilidade até em lidar com a oposição, o desafio. Não eram só os perigos categoricamente terríveis, as condições comuns de trabalho eram difíceis. Ele vai dizer, mais à frente, verso 28, consumido pelo peso ministerial. Olha isso, além das coisas, o quê? Exteriores, termina. Aqui uma direta, não uma indireta, uma direta. Se não bastasse isso, olha o que vocês estão fazendo, Coríntios. Se a vida não é fácil, olha como vocês ainda fazem com que eu estou passando. E olha, em seguida dá dó, mas a gente entende que isso é para a glória de Deus mesmo. Verso 29, ele revela a sua fraqueza e humanidade. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Para concluir, eu quero dizer que eu acho que o apóstolo Paulo está falando umas coisas aqui que a gente devia prestar atenção hoje. Muita atenção, meu irmão e minha irmã, muita atenção. Muita atenção. O evangelho não precisará ser pregado depois do fim de todas as coisas. É uma mensagem temporal. Pastor Leandro Lima, da Igreja Presbiteriana, estou estudando sobre Apocalipse, ele fala assim, nós ainda não percebemos a gravidade que é o Evangelho ser uma pregação para o tempo. Nas glórias vindouras não há necessidade da proclamação de uma notícia de resgate entre os totalmente resgatados. Sabe quando você pode fazer isso? Hoje. Sua vida que Deus te deu. Mas muitas vezes a gente procrastina, retém, segura um pouquinho, quer viver, quer fazer coisas, não precisa ser tão crente assim. Seu discipulador, sua discipuladora, seu pastor vai dizer assim, mas você não pode ir mais. Por dentro você fica assim, parece que não conhece minha vida, estou cansado, estou isso, estou aquilo, como se estivéssemos servindo a homens, como se estivéssemos servindo a pessoas, ainda que elas sejam a imagem horizontal e visual daquilo que Deus nos permite ver em seu tempo. Não é as pessoas que Paulo servia, ainda que fossem alcançadas. Mas Paulo viu coisas que nós, talvez com a quase absoluta certeza, só vamos contemplar na glória. Paulo viu um Deus muito grande. Paulo viu um Jesus muito grande. Paulo viu belezas insondáveis
na atual era. Paulo viu palavras inefáveis, ele viu coisas que eu e você achamos muito interessante de pensar, mas ele viu e voltou para contar, ou a parte que ele podia. E sabe o que acontece? Ele foi marcado por Deus de uma maneira que isso tudo que você leu não era o suficiente. Ele queria mais. Então eu considero aqui que temos algumas coisas grandiosas para pensar, para considerar, e eu coloquei aqui para vocês. Paulo expõe sua própria biografia como um quadro do evangelho pintado por Deus. Preste bem atenção, olha para frente, olha para o pastor. Ele mostra esse quadro com orgulho, pois sabe que, fraco como é, foi Deus quem pintou. Ele está revelando como se lançar em Cristo. Está fazendo, façam isso, vivam assim. Ele está mostrando que a vida em Cristo é uma vida sacrificial, entregue a perigos e gloriosamente cruciforme. Eu quero lembrar os irmãos que nós já vamos ouvir coisas que Deus fez nesse ano. Nós vamos ouvir a biografia da Igreja Batista do Discipulado, escrita pelas mãos de Deus. Quero lembrar você também que talvez você seja como eu. Como eu? Sim, como eu. Que em alguns momentos podia ter feito mais, mas não fez. Pastor, o senhor está dando esse exemplo só para garantir que ninguém se exclua? Não, seria pecado de mentira. Eu estaria mentindo no meio do sermão. Em alguns momentos, fiquei com preguiça. Em alguns momentos, preferi não ser tanto. Em alguns momentos, preferi o entretenimento a fazer algo que eu devia. Em alguns momentos, não fui o homem que fui chamado para ser. Talvez você seja como eu. Espero que não, mas talvez seja. E aí, ao ler tudo isso, você se envergonha, como eu. Se quebra, se abate, reconsidera, respira e diz: perdoa, Senhor. Me perdoa, eu quero ir mais. Eu quero ir mais. Eu quero te mostrar 3 versículos que me marcam muito e que eu espero que marquem você durante esta assembleia, tá bom? E aí a gente ora junto. Os 3 versículos são os seguintes. Você pode ler comigo, pode ser que você fique com eles para você. Talvez você fique para você também. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Mais um. Por isso, por favor, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas na que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mais um. Antes de lermos o último, pode passar. Ou ele está antes. Isso, antes de lermos o último, esta fascinante história bíblica da
da nossa irmã em Cristo, Esther, sempre me choca. E acredito que esse seja o pináculo do livro, que é quando ela está prestes a se apresentar diante do rei, para que os judeus sejam salvos. Leia comigo para terminarmos. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Oh, glória! É esse o espírito do crente. Se tiver que morrer, morrerei. Mas o que nós passamos, nossos desafios, são um eterno peso de glória. Eu espero muito que você tenha ouvido esta mensagem com todo o seu coração. E eu espero que durante esta assembleia, este mesmo coração esteja vibrando pelas obras de Jesus. E que você, assim como eu, possa pedir perdão por não ter, talvez, se dedicado como deveria. Mas Deus abre mais uma chance. Ore comigo neste momento. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Como igreja do Senhor, nós nos aproximamos da tua bondosa presença e pedimos ao Senhor que venha nos perdoar, que venha nos purificar, que venha nos tratar, porque o que ouvimos agora deve mexer com nossos íntimos, nosso interior deve estar se revirando, dizendo: Deus, por que eu não me entreguei tanto? Por que eu não me doei tanto? Porque me retive a mão, porque me lancei em tudo quanto é obra do mundo. Mesmo as legítimas ganharam mais a minha atenção. Alguns de nós podem estar dizendo isto nesta tarde, de que muito do nosso esforço e atenção ficou com aquilo que não é Deus, mas que se tornou por um tempo. Perdoa-nos, Senhor, aquece o nosso coração durante esta assembleia, que a Tua palavra tenha feito ecos nos nossos corações e que glorifiquemos juntos com vibração intensa todas as obras de Deus neste ano e possamos pedir a Deus que sejamos usados no que vai vir pela frente. Em nome de Jesus. Amém.